Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de motivação, uma palavra que venha de encontro ao seu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema chamado adoração. E baseado nesse tema, eu queria ler lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 3, dizendo o seguinte: E tomando um vaso de alabastro de nardo puro, o quebrou. Para falarmos nesse tema de adoração, é importante nós entendermos um pouco o significado de adoração. Apesar de muitos ainda ter uma certa dificuldade ou um certo erro de interpretação sobre a questão da adoração. Algumas pessoas, elas acham que a adoração é quando a pessoa ela vai cantar. Vamos cantar um hino de adoração. Outros falam, eu vou adorar na realidade quando eu estiver apresentando uma peça de coreografia ou um trabalho relacionado a isso. A adoração, na realidade, está ligado a um comportamento de vida. A adoração é aquilo que eu faço para Deus independentemente aonde eu estou. A adoração está ligado ao meu comportamento, ao meu relacionamento com Deus. Ou seja, a adoração está no meu relacionamento com as pessoas, a adoração está como eu trato o meu próximo, o meu relacionamento com o patrão ou empregado, o meu relacionamento com esposo e esposa, com pai e filhos, o comportamento de como eu faço os meus negócios. Então a adoração está ligada a um estilo de vida, ou seja, eu adoro a Deus quando as minhas atitudes e o meu comportamento glorifica ao nome santo do Senhor. Existe uma passagem bíblica que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que nos fala: Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, quando eu entendo que eu já não me pertenço mais, mas eu pertenço a Deus, porque a própria palavra nos fala, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então agora eu passo a pertencer a Ele, eu tenho um Senhor na minha vida. Então eu devo glorificar a Ele no meu corpo e no meu espírito. Ou seja, no meu comportamento e na minha forma de pensar. Então a adoração é justamente isso, a forma que eu me comporto. Então eu posso, sem dúvida, adorar a Deus louvando, orando, fazendo gestos, apresentando uma peça na igreja, como também os meus negócios, a maneira que eu me porto, não trapaceando jamais, nunca vendo somente o meu lado. Então a adoração está em tudo aquilo que eu faço de maneira que glorifique ao Senhor. Muito bem. Então nós vemos que a adoração é justamente isso. E nós observamos que o próprio Senhor Jesus, ele falou certa feita, lá em João 4,34, dizendo o seguinte: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No ministério de Jesus, a vida de Jesus no seu ministério terreno vivia especificamente para agradar ao Pai. Ou seja, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós vivemos especificamente para adorar ao Pai. Quando encontramos essa passagem que eu li no começo, no Evangelho de Marcos 14, 3, nos mostra ali uma passagem que é o mesmo que está em João 12, quando Jesus foi a Betânia, e ali ele chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro, e interessante que todos eles estavam à mesa, inclusive estava Judas sentado à mesa juntamente com eles. E nós observamos que, dentre esses personagens, nós podemos tirar grande lição, muito embora eu quero ser breve. Estava ali Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Estava ali Judas, um discípulo direto. Estava ali Marta, aquela que sempre recebeu Jesus na sua casa. E estava Maria, aquela que sempre entendia o valor da presença de Jesus. E, em dado momento, Maria, ela, vendo que aquele momento era específico, um momento ímpar, ela então queria adorar a Jesus. E quando você entende que a sua vida é para adorar a Jesus, você procura adorar a Jesus em todo momento.
não é especificamente em uma igreja, mas adorar a Jesus na sua casa, no seu trabalho, você tem um comportamento diferenciado das pessoas. Eu costumo dizer que o adorador, ninguém compreende ele. O adorador, ele é inusitado. E Maria fez uma atitude inusitada. Ela foi lá, na sua particularidade, pegou um vaso de alabastro de nardo puro. Aquele vaso de alabastro, ele por si próprio já era caro. E o nardo, muito caríssimo. Segundo os historiadores, era correspondente a um ano de trabalho de um homem comum. Podemos dizer hoje, supostamente, um homem comum que tem o seu salário mínimo, você multiplicando em 12 vezes, era um valor altíssimo. Podemos considerar talvez aquele vaso ter um não o vaso, mas o perfume ter um preço aproximadamente aí dos seus 10 a 12 mil reais. Porque duas coisas interessantes. O vaso era de alabastro, e alabastro era um vaso que era feito especificamente da matéria ônix. Era feito de outros minerais, mas principalmente disso. E era usado para guardar perfume ou especiarias. E também dentro dele havia o nardo puro. O nardo é uma essência que é tirada de uma planta de nardo, que se dá muito no Nepal, e em 2 lugares, que é na China, como também na Índia. Então, são perfumes extraídos de uma flor de nardo, que é extremamente caro e raro. E aquilo era como se fosse, vamos dizer assim, o pé de meia de Maria, ou seja, ela estava aguardando para uma ocasião especial, poderia ser utilizado no momento de aperto, podemos dizer assim, mas ela queria adorar a Jesus, e o adorador, ele sempre quer agradar a Jesus. É interessante, guarde bem essa colocação que eu vou estar falando. A essência da adoração está em render-se às reivindicações de Deus na sua vida. Maria entendia muito bem isso. Ela estava sempre pronta a atender às reivindicações do próprio Mestre, que era Jesus. Então, para ela, a questão do valor do nardo ou a importância do vaso não importava. Importante era agradar a Jesus. E o que ela fez? Lá em Marcos fala que ela quebrou e ela ungiu a cabeça, mas lá em João fala que ela pegou o nardo, derramou nos pés de Jesus e enxugava com os cabelos. Por que isso é a diferença? É um outro assunto, porque são evangelhos sinóticos, e isso eu não vou falar agora para não tomar tempo. O fato é que é o mesmo acontecimento. E ali, na essência, ela queria adorar. Ela lavou os pés de Jesus e enxugou o cabelo. Naquele momento, Judas, aquele que retia a bolsa, porque era o tesoureiro de Jesus, ele falou assim: mas por que não pegou esse perfume, vendeu e pegasse o dinheiro para dar aos pobres? Seria mais importante. É muito interessante isso. Estava ali Lázaro, que havia ressuscitado, e nós vemos que ele não falou nada, né? Isso nos mostra pessoas que Jesus ressuscita do mundo do pecado, mas muitas vezes é passivo. Estava ali um discípulo direto, que estava valorizando a questão de vender aquilo para dar para os pobres. Não que os pobres não têm importância, mas ele não entendeu o valor da presença de Jesus. Jesus ainda falou: os pobres vocês vão sempre ter com eles, mas a mim nem sempre estarei presente. Estava ali também Marta, que também ficou passiva, mas Maria não. Maria estava interagindo para adorar a Jesus. Então, Jesus falou justamente isso: os pobres sempre têm convosco. Vocês podem fazer sempre alguma coisa por eles, mas esse momento é especial. E nós observamos que Jesus falou assim: deixai-a, porque ela está fazendo isso para a preparação do meu sepultamento. Jesus sabia que em breve ele seria crucificado e, sem dúvida, ia ressuscitar ao 3º dia. Mas Maria, ela tinha a essência da adoração. Ela estava adorando, dando o melhor que ela tinha. Mas uma lição eu aprendo aqui, que é muito importante. Guarde no seu coração. Se destaca aqui 4 características. Primeiro, para Maria, um louvor verbalizado não bastava. Ela precisava expressar. O que é um louvor verbalizado? É quando eu falo: ah, como eu amo Jesus, né?
É como muitas pessoas falam assim, quando você fala de Deus, não, Deus é demais, eu amo Ele. Então, falar não é o mesmo de executar. Então, como eu falei aqui, que a adoração, ela é justamente render-se às reivindicações do Mestre. Então, para Maria, a verbalização não era suficiente, mas sim tomar uma atitude, ou seja, ela precisou expressar. Ela foi lá e quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui de lição é algo barato para ela não correspondia ao amor à pessoa que ela amava, que era Jesus. Precisava ser algo caro. Ela podia pegar qualquer outra coisa e de repente dar para Jesus, mas ela pegou o de mais caro, o melhor. Eu acho muito interessante isso. Eu lembro numa época, quando eu vendia flores no Dia das Mães. E era muito interessante isso. Sempre as pessoas que vinham comprar flores, às vezes você via ali uma criança, ela pegava aquelas moedinhas ali e juntava e comprava aquele buquê mais bonito que estava na minha banca. Mas sempre acontecia e era constante. Às vezes havia alguns homens, né, fortes que vinham ali, tiravam a carteira e quando abria a carteira estava aquele bolo de dinheiro. Aí ficava olhando as flores e pensando porque ia dar para sua mãe ou sua amada esposa, não sei. Mas ali demorava em escolher com aquele bolo de dinheiro e falava assim, eu quero essa violeta, que custava na época ali R$3, né? E pegava na carteira aqueles R$3, dava e pegava aquele vaso e levava. É claro que não é o tamanho do presente que vai expressar o amor, mas eu estou falando que em questão de percentual. A criança com moedinhas, ela fez o maior esforço para levar um buquê para a mamãe. E aquele homem com aquele bolo de dinheiro, ele podia de repente levar um grande buquê para dar o verdadeiro sentido, né, do valor da mãe. Não que a violetinha não representasse, mas ele poderia levar algo caro. Não, minha mãe tem um valor, ou minha esposa tem um grande valor, eu vou levar o mais caro que tiver, porque afinal de contas eu tenho condição para isso. Então, na realidade, o que acontece? Não é questão de ter condição, por mais simples que você seja, o adorador, ele vai dar o melhor que ele tem para Deus. É que nem você vai louvar, tem pessoas que vai louvar na igreja e falam assim, irmãos, não liga não porque eu não ensaiei e vou ver o que eu faço aqui para louvar a Deus. Não, ou você faz com excelência ou não faz. Faça o melhor para Deus. Então vemos aqui que algo barato para ela não servia, tinha que ser algo muito caro. Terceiro lugar, somente parte não bastava, precisava ser tudo. Você observa que ela derramou tudo o perfume. Ela não falou assim, vou dar só um pouquinho, vou guardar esse restinho aqui, não. Ela se derramou. Então, Deus merece o seu tudo. Deus merece o nosso tudo. E este perfume é a nossa adoração. E este vaso, sendo quebrado, somos nós. E quarto lugar, para não estendermos muito, ofertar o vaso inteiro não era o suficiente. Para ela, tinha que quebrá-lo. E nós vemos aqui que então ela quebra o vaso, porque ela podia pensar, eu vou derramar o perfume, mas esse vaso tão bonito, não. O vaso representa eu e você, ou seja, não basta eu oferecer o melhor, eu tenho que me quebrar totalmente diante de Deus, porque a essência da adoração é atender às reivindicações do Mestre, ou seja, está pronto para atender naquilo que Ele me pede, e Jesus não pede parte do seu coração, Jesus não pede parte da sua vida. Ele fala, filho meu, dai-me o teu coração. Ou seja, entrega a chave do teu coração para Ele. Entrega a sua vida para Ele. E tem um versículo que fala, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Finalizando, 2 Coríntios 2,15. Para Deus somos o bom perfume de Cristo, para os que se salvam e os que se perdem. Ou seja, para Deus, eu e você somos o bom perfume de Cristo. Que possamos entender o verdadeiro valor da adoração. Como eu disse no começo, a adoração é um estilo de vida, é um comportamento. Que nesse dia você entenda que adorar a Deus está muito além do que cantar, está muito além do que apresentar gestos
ou uma peça. A adoração está na sua vida por um todo, no seu comportamento diário com as pessoas do seu convívio à sua volta. Que possamos atender às reivindicações do Mestre em nome de Jesus. Entre lá em nosso canal PRJ Motivações no YouTube, como também nosso Face, Juveraldo Jorge PRJ Motivações. Compartilhe, curta, dê a sua opinião. Se você tem alguma dúvida, pode deixar um recadinho que nós temos um grande prazer de responder dentro da nossa capacidade, é claro, para a glória do Senhor. Quero orar. Senhor Deus e Pai, está aqui essa pessoa que está nos ouvindo. Tu conhece, meu Deus, o teu servo e a tua serva, que são adoradores. Nos ensina a ser adoradores por excelência e a cada dia fazemos o melhor para Ti. Abençoa a sua vida, seu lar, sua família, que o Senhor possa ajudar a todos, meu Deus, servindo ao Senhor da melhor forma possível, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos em Tuas mãos, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia.